Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo o Filhos em Foco, mas é importante que você esteja aqui conosco. Este programa foi feito e desenvolvido para que você possa assistir, voltar nos episódios anteriores, para que você tenha mais conhecimento e informações que são importantes para o desenvolvimento dos nossos filhos, nossos alunos, na rede de educação adventista. Filhos em Foco, nessa temporada 2025, está com a ênfase naquilo que é muito importante para o desenvolvimento dos nossos filhos. Aqueles que têm necessidades educacionais especiais. Como a gente pode potencializar ou melhorar esse processo assim na aprendizagem. Nossa convidada dessa temporada, doutora Vanessa Kromiski. Seja muito bem-vinda, obrigado por estar conosco, doutora. Obrigada pela honra de estar aqui com vocês e pelo aprendizado que estamos tendo. E obrigada a você por estar aí no seu cantinho, na sua casa ou em seu momento, aprendendo juntos aqui. Como nós já dissemos antes nos outros episódios, a doutora Vanessa Kromiski é mestre e doutora em educação, políticas públicas, especialista em neurociência e estimulação cognitiva. Para esse tema, não podemos ter outra pessoa para poder falar e abordar sobre esse assunto. Doutora Vanessa, nós estamos falando neste episódio, o tema é autonomia e responsabilidade. Você que está acompanhando a gente, já teve alguma dificuldade com seu filho quanto a lidar com a autonomia que você dá para ele? Você consegue dar a ele autonomia? Ele lida bem com as responsabilidades acadêmicas, por exemplo, de fazer o dever de casa, ou ele esquece com frequência de entregar o trabalho na hora certa, de fazer o dever de casa, de preparar para as provas? Como tem sido isso no dia a dia? É esse o tema desse episódio. Como que a gente pode dar autonomia e como a autonomia está relacionada com as funções executivas, doutora Vanessa? Vamos lá. Nós temos um desafio muito grande, né? Desenvolver autonomia ou responsabilidade de forma nas questões neurais ou nas questões práticas da vida não é tão fácil assim. Até porque a autonomia exige responsabilidade e responsabilidade exige autonomia. É um ligado ao outro. Mas é ligado em que termo? Vamos lá. Para que você dê liberdade para uma pessoa funcionar, uma criança, um adolescente, ter as suas tarefas ou as suas obrigações, as suas especificidades sendo desenvolvidas e executadas, ela precisa ter as funções executivas bem funcionais. Mas, às vezes, muitos deles têm uma dependência, uma relação de dependência, no sentido da lei também do menor esforço. Eu vou fazer só o que eu gosto, na hora que eu gosto, do jeito que eu gosto. E aí a gente cai no outro extremo, né? Que não é de autonomia nem de responsabilidade. É tipo assim, o que é bom para mim e tá bom. E é assim que faz. É mais ou menos a realidade, tanto de criança quanto de adolescente, qualquer idade, no quesito autonomia e responsabilidade, é assim, eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto. É muito nesse imediatismo. E o que isso tem a ver com o meu cérebro? Tem tudo a ver naquela função que o cérebro está buscando o sistema de economia de energia. Ele não quer pensar. Se tiver alguém para pensar por ele, ele quer. Se tiver alguém lembrando o tempo inteiro, falando, faz isso, ele acha chato? Ele acha chato. Mas ele cria uma relação de dependência com isso. Então, solicitar aos filhos, independente da idade, desde o pequenininho até o adolescente, ou até mesmo um adulto que cumpra as suas responsabilidades, as suas funções, é algo muito simples de se fazer, mas não é entendido por aquele que recebe a informação. Aquele que fala, ou seja, o pai, a mãe, fala, faz o dever agora, menino, ou então faz tal coisa e tal, ou então, por que você não fez seu trabalho? Tem pais que só chegam a saber a situação real dos filhos no final do ano, que já está lá reprovando, porque não é porque ele tirou só notas baixas, é porque não cumpriu as tarefas da responsabilidade dele. Mas aí eu vou entrar numa coisa bem difícil para a gente, que é o seguinte: todos nós, no sistema familiar ou no sistema educacional, temos responsabilidades, temos nossas funções. Tanto é que, a partir de um momento que alguém entra na escola, ela tem uma profissão, e essa profissão dela se chama o quê? Estudante. A profissão é o afazer dela, certo? O pai, ele trabalha, não sei quem faz, cada um faz umas suas atividades. Ter um cronograma de tarefas e responsabilidades gerais de toda a família, de todo o sistema, faz o cérebro entender
entender aonde está a minha função e a minha responsabilidade. Essa também seria uma maneira de incentivar os meninos a desenvolverem responsabilidade, autonomia? Não é só o incentivo, como também fazer que essa função apareça. Porque a maioria de nós hoje estamos totalmente dependentes. Me dá comida na mão, o que eu tenho para fazer. Hoje, vamos explicar aqui, a tecnologia e as informações vieram para facilitar a vida do ser humano. Mas facilitou de tal forma, que tudo ficou muito fácil, a ponto de eu não precisar usar minhas funções executivas e não me sentir responsável por mim mesmo. E é comum a gente ver, não só nas crianças, nos adolescentes, até em gente adulta, ele está tão habituado a outro decidir por ele que ele não tem mais ele não decide por suas. Ele não toma responsabilidade, até para poder, falando aqui para quem tem filhos no ensino médio, qual vai ser o curso do ensino superior que ele vai fazer? Qual vai ser a carreira profissional que ele vai exercer? Aí ele deixa que outro escolha por ele. Por que a gente faz isso? Porque dentro do processo de desenvolvimento, você vai aprendendo a fazer escolhas na primeira infância. Mas nós, pais, por queremos cuidar e às vezes por um excesso de cuidado, a gente escolhe a roupa, a gente escolhe a comida, a gente escolhe tudo para eles. Às vezes a gente que organiza o material escolar o tempo inteiro. Tudo bem, ajudar, fazer ali, estimular, lembrar, mas fazer por ele desde pequenininho, não. Ele tem idades específicas que ele tem que aprender a fazer escolhas. Aí ele cresce, está lá com seus 15 anos, 16 anos, tem que escolher a profissão, mas não sabe escolher a roupa, porque nunca foi lhe permitido escolher. Ele não sabe quanto que se gasta num pacote de arroz e come arroz todo dia, ele não tem noção de responsabilidade financeira fiscal. Então, tem muitas outras informações. Eu passo 20, 30 minutos tomando um banho e não faço ideia de quanto se paga para isso. Tudo bem, não é uma questão financeira, é uma questão de autorresponsabilidade e responsabilidade de compreensão de mundo. E, às vezes, não é maldade. Pai, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Muitas das vezes, eles não têm a capacidade de autonomia e responsabilidade, não é porque eles não querem. Olha, eles querem, e é o que mais um cérebro quer na vida, é ter autonomia. Dizer, eu sou capaz, eu sou bom, eu consigo fazer, eu consigo decidir. Mas a gente não deixa, porque a gente faz por eles. Porque acha que amar é fazer por, e não é fazer. Amar é ensinar a fazer. Ensinar a fazer é diferente de fazer para eles. Então, vamos lá. Se eu tenho um adolescente que passou a vida inteira, desde a infância, não escolhendo, ele vai escolher a profissão? Não. Não sabe. Não tem como, se ele não entende os processos. Eu, às vezes, percebo adolescentes que não sabem os processos básicos da vida, de, por exemplo, como funciona o imposto. Como funciona, por exemplo, você ter que ir no mercado e fazer a compra e talvez não ter os ingredientes certos para fazer uma comida. Não, eu quero tal comida preferida. E como faz? Não tem? É só dar um clique. Lembra sempre que tem essa história do imediatismo e esquece o processo. Quando a gente fala de autonomia e responsabilidade, infelizmente, está mais voltado à maneira como os pais se relacionam com os filhos do que especificamente com o filho. Então, se seu filho não tem autonomia e responsabilidade, vem muito do que você entregou. E nós temos também uma geração que é muito os avós que cuidam, os avós vão fazer tudo o que quer, é tudo que eles querem, do jeito que eles querem. Não estou dizendo para a gente ser cruel com criança ou nem com os adolescentes, mas eles precisam participar do processo social de uma casa, pelo menos. Sabe? De ter funções dentro de uma casa. Uma coisa que aconteceu e que eu estudo isso há muito tempo, a adolescência, ela foi criada, essa visão de adolescência que nós temos hoje. É um período moratório, ou seja, um período que eles ficam só estudando, mas o corpo, os hormônios, o cérebro está pronto para produzir e a gente tira essa capacidade deles. No momento que eles mais querem produzir, eles só recebem, só recebem, só recebem. O que acontece? A expressão, ficam inúteis. Desculpa, mas filhos inúteis. Filhos sem autonomia, sem responsabilidade, são inúteis. Pessoas inúteis vão ter depressão, vão ter ansiedade, vão ter transtorno, vão ter falhas executivas, vão ter falhas em tudo quanto é lugar. De propósito, de função, de participação. E isso desenvolve cérebro.
Então, desenvolver autonomia e responsabilidade independente da idade. Qualquer idade. Você não vai colocar seu filho de 3 anos para trocar um gás. Certo? Talvez onde não tem... Tá, o gás é uma coisa do passado. Perdão que eu sou idosa quase. Perdão. Mas vamos pensar aqui. Você não vai pedir para ele carregar, um menino de 3 anos, carregar suas compras. Mas você pode pedir, sim, para um menino de 10 anos ou de 14 anos lavar a calçada. Fazer algo básico. Ou até carregar a compra. Simples. Uma coisa menor. Uma sacolinha pequena. Uma sacolinha, pode ajudar. Ajudar coisas simples do dia a dia. Muitos desses problemas, doutora Vanessa, desculpa interromper, mas é questão de... Parece que está ligado à superproteção, né? Ele é superprotegido. E aí também de que falta de tempo, aí acaba a gente acumulando as responsabilidades, porque dá trabalho ensinar e delegar, dar autonomia e ensinar responsabilidade. Agora, para não ser assim terra arrasada, o que a gente pode fazer para corrigir? Eu estou com meu filho com 15 anos. Preocupado agora, ele está com 14 anos, daqui a pouco eu tenho que escolher qual o curso superior, que faculdade fazer. Ou ele está na 5ª série, no 5º ano melhor, e vai fazer agora o 6º, como eu vou orientá-lo melhor? O que eu posso fazer para estimular a autonomia e tirar essa superproteção como pai para que ele possa desenvolver autonomia e responsabilidade? Primeiro, eu posso defender os pais. Também, claro. Né? Porque superproteção que acontece é da demanda social que é sobre-humana. É difícil demais para os pais. É uma demanda de que te tira do contexto também da sua própria história e você não consegue ter domínio sobre os seus. Então, eu entendo isso também. Mas a prática da história que pode ajudar muito, muito, é mostrar as suas responsabilidades, delegar responsabilidades para todos em casa, independente da idade. Todo mundo vai ter responsabilidade, todo mundo faz parte do processo. Trabalhar uma unidade, entende? Um contexto geral. A sua responsabilidade é estudar. Alguns pais usam até a expressão assim: a única coisa que você faz da vida é estudar, então faça bem. Né? Mais ou menos isso. Tem razão. É isso. Mas ele não deve só estudar. Ele pode, sim, ajudar em outras funções para desenvolver autonomia. Essa visão nossa que só estudar é o ideal para ele estudar e se dar muito bem, se você der outras funções, der propósito para ele, ele vai sair melhor na escola porque ele vai desenvolver autonomia e responsabilidade. Porque a gente, às vezes, quer que a escola ensine autonomia e responsabilidade, mas isso é uma função que é ensinada no lar. No dia a dia, na relação familiar. A escola, ela só vem complementar porque ela recebe os efeitos dessa autonomia e responsabilidade. E aí parece que a gente está meio que jogando, né? Para cá, para lá, para cá, para lá, mas na verdade tudo que eles querem é ser autônomos. Então, valide o que ele é bom e dê funções naquilo que ele é bom. E valide isso. Dê parabéns e faça com que ele sinta que foi bem nisso. Que seja uma tarefa da escola, que seja uma tarefa em casa, que seja alguma coisa. E dê um processo de rotinas. E faça checklist com você e com eles. Eu consegui cumprir. E você? Ao seu? O papai conseguiu cumprir. Você também. A vovó não fez, não. Então, bora ajudar a vovó a fazer. E assim vamos indo. Todo mundo ajudando uma outra numa unidade. Essa é uma dica muito prática. Trabalhar, eu fiz uma vez, rapidamente contando aqui, fiz uma vez com uma criança que não se responsabilizava em nada, e sem autonomia nenhuma, e os pais muito ocupados, cheios de demandas, e em desenvolvimento assim extremo, me pediram ajuda. Eu falei, vamos fazer o seguinte, me dá a sua rotina e a rotina dele. Tá. Me deu a rotina de todo mundo. Falei, agora eu quero os afazeres. E nós fizemos um único quadro e mostramos para a criança. Aqui é os horários do papai, os horários da mamãe e os seus horários. Cada vez que vocês cumprirem, vocês vão dar lá um ok. Ele fez de um jeito legal. Quem mais cumpriu na história toda? A criança. A criança. Ele só queria entender o processo. E a gente, às vezes, é como se eles não existissem. Eles não têm sensação de pertencimento. Quem não tem pertencimento não tem autonomia nem responsabilidade. Essa é uma dica prática. É um assunto muito amplo para a gente falar com 1, 2 dicas. Assim, é mais difícil. Mas tente, pelo menos, dar propósito e acompanhar. Não fazer por. Quem ama, não faz. Quem ama, ensina a fazer e faz junto. Ok? Muito bom. Tem muitos benefícios, né? A longo prazo, ao dar autonomia e responsabilidade para os filhos. Desde criança, o adolescente, para quando ele for jovem adulto, ele possa ser um cidadão melhor, né? Agora, os erros que aconteceram, pode de alguma forma servir para o ensino, para que ele possa desenvolver, corrigir? Os erros têm algum ponto positivo?
Tem, excelente. Olha, a gente tem no cérebro uma função que é o erro por supercorreção. Eu amo essa função, porque eu sou professora também. Então, quando ele aprende ali M antes de P e B, a letra M antes de P e B, ele vai passar um processo de alguns meses colocando M antes de tudo que é consoante, porque é um erro por supercorreção. Então, quando ele erra e ele é lembrado disso, ou que ele é ensinado, o cérebro faz um trabalho de começar a corrigi-lo de tal forma que ele começa a errar mais ainda. E a gente não entende, a gente fica, que isso? Ensinamos tanto, né? Verdade. Mas é um erro por supercorreção. É tipo assim, menino, não molha o banheiro. Aí parece que toda vez ele piora. Mas ele está lembrando daquilo e a gente precisa colocar uma recompensa positiva para que o cérebro consiga executar. Qual é a recompensa positiva? Pode ser negativa também. Não gosto da ideia da negativa, mas fique à vontade vocês em casa. Mas a recompensa positiva ou negativa seria assim, qual a consequência se eu desempenhar tal função? Qual responsabilidade? O que eu ganho com isso? Você não trabalha porque tem um salário? E eles estudam por quê mesmo? Para aprender? Eles aprendem de todas as formas, na cabeça deles, eles entendem de toda forma. Qual a recompensa? O que eles ganham com isso? Vou dar celular, vou dar joguinho, vou dar... Não é bem assim, gente. É privilégios, talvez, ou coisas que sejam úteis, mas que ele perceba um ganho. Então tá, se eu conseguir cumprir minhas funções, eu vou ter tempo livre para jogar? Eu vou ter tempo livre para tal coisa? Então, fazer sistemas de recompensa. O cérebro precisa desse sistema de recompensa para funcionar melhor. Então, como mexer com os erros? Está errando muito? Quer corrigir? Cria sistemas de recompensas. Vanessa, não sei. Dá um chocolatezinho? Não é bem isso, não é só isso. É você criar um sistema lógico de recompensa. Você faz isso, você ganha isso. Ou seja, você trabalhou, você ganhou o salário. Pode ser o sistema de mesada, pode ser, talvez, no final do ano, ganhar algo que ele está lutando. É só sair com os amigos se tiver com todas as atividades concluídas. E esse tipo de atitude é sistema de recompensa. Então, no erro, sempre tem como corrigir pelo sistema de recompensa. Ótimo. Para leitura, né? Eu pratiquei muito em casa. Para cada página lida, centavos. Eu fiz isso com os meus filhos também. É um estímulo, uma recompensa também, né? E financeiramente, vocês podem falar assim, R$50, R$10, R$5, pode ser pouco para você, mas para eles que não têm um sistema financeiro, já ajuda a aprender que cada esforço que ele faz, ele vai ter uma recompensa e ele vai ter que administrar isso também. Então, a gente também colocava, na minha casa também, eu tenho 3 filhos, a gente tem isso, com o mais velho era dinheiro, com a do meio não precisa, porque ela já é assim, naturalmente assim, a gente não precisa. E o mais novo ele não quer dinheiro nem essas coisas, ele quer a nossa companhia, a gente tem que estar junto. Então, cada um vai ter sua medida de recompensa, um vai ser o afeto, outro dinheiro, outro só atividades específicas, ou só ganhar um novo livro, entende? Avalie seu filho, não pega a regrinha básica aqui e generalize. Você tem que ser o especialista do seu próprio filho. Adapte nossas dicas ao que é melhor para o teu filho. Excelente. Como você acompanhou, nós acabamos de aprender aqui como desenvolver a inteligência através da autonomia e responsabilidade. Viu como é muito importante dar autonomia e responsabilidade aos nossos filhos? Isso é só uma parte do que nós temos em toda a temporada. Continue conosco. Obrigado por ter estado neste episódio. Aguardamos você no próximo.